Hoje Marco Item está com a gente, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz, você? Muito bem, agora veja só, a gente está falando da redução da maioridade penal. Só que essa é uma proposta que já está engavetada desde 93. Isso. Por que tanto tempo para se resolver um problema tão sério como esse? Esse e grandes outros temas brasileiros estão muito tempo no Congresso parado, né? Código Civil, Código Penal, tem uma série de grandes temas nacionais colocados lá e até mais recentes, né? 2 anos atrás a gente falava em pacto político, alguma coisa assim, reforma por causa das manifestações de 2003 e depois, uma semana depois, a sucessão de problemas que o Brasil vive faz com que aquele vai se esquecendo, vai tesourando, né? Mas olha, mais de 93% da população é favorável à redução da maioridade penal. Então, quer dizer, existe um clamor da população. É um paradoxo, né? É um assunto muito polêmico, né? Se você analisar, tem um aspecto constitucional, tem moral, tem legal. Polêmico no tema, mas você vê que há quase uma unanimidade, né? 92%, 93% querem isso. Agora, né? eu digo o seguinte, tem algumas entidades que falam do direito das crianças, que isso seria inconstitucional. Mas, meu Deus, se com 16 anos pode votar, não é? Com 16 anos, segundo a nossa Constituição, o jovem tem capacidade para escolher os seus governantes. Mas não tem, em contrapartida, capacidade para ser responsável pelos seus atos? Isso. Que sentido faz esse? A única forma dessa realidade de pontos a favor não seguir é que o governo, especificamente esse governo, ele resiste isso e põe o peso dele político para que essa votação não se dê. Então né? É o governo que está, na verdade... Na verdade mas assim, a Constituição tem um problema anterior que está sendo resolvido coincidentemente hoje, Cátia, que é na Comissão de Constituição e Justiça, no Congresso, essa questão, porque por incrível que pareça, esse assunto está na Constituição brasileira, dizendo dos 18 anos. Então, esse assunto está sendo quebrado provavelmente hoje, agora à tarde, a inconstitucionalidade de você poder alterar isso, né? Na medida em que a comissão diz é possível alterar de 18 para 16, ou para qualquer outra data. Ou 14. Qualquer que for. Reduzir isso na Constituição, você quebra então essa resistência de uma chamada cláusula pétrea, que impediria. Esse é o lado constitucional. Então, uma vez que se muda a Constituição... Permitindo uma alteração, aí o governo, sim, pode falar assim, ok, vamos pensar, cada um vai ver o que faz. Não, o governo não. O Congresso. Sim, mas eu digo, o governo se ele está pressionando para que isso não aconteça, ele vai continuar pressionando. Ele vai dizer, olha... Eu acredito que vai. Vai, né? Quer dizer, não vai mudar de postura. Pois é. Vai manter a sua postura. Isso. Então, mas aí entra que tipo de briga? Porque a gente tem 94% da população que é favorável. Isso, O governo que é contra. E aí? Então, vamos lá. Pela realidade do Congresso, você tinha, então, uma boa desculpa daqueles que gostariam de votar a favor de uma redução, de que a desculpa era de que a Constituição não permite. Se a Constituição permitir. A partir de hoje, esse é o encaminhamento que parece que vai acontecer da quebra, então, desse impedimento legal, né, constitucional. Então, o que você vai ter? Você vai ter um embate entre o governo pressionando para que não mude e um Congresso que aí, sem uma desculpa constitucional, ele, então, provavelmente vai seguir essa ampla maioria a favor da redução. Né? Então essa é a tendência que essa votação se deu hoje na mudança do dispositivo e depois da votação no Congresso, Senado e Câmara. Né? Agora, sinceramente, onde você vê prós e contra dessa redução da maioridade penal para 16 anos? Cátia, eu acho que, primeiro, essa grande maioria que hoje decide ou tem essa tendência, ela se suporta numa questão básica, que é assim, qualquer coisa que venha, que possa eventualmente ajudar nessa grande questão da segurança pública, qualquer proposta, qualquer uma, a população abraça. Entendendo que esta é a única, né? Não é a única questão, né? Você tem muitos problemas no Brasil, um grande problema é a fronteira, toda ela desguarnecida, o contrabando que campeia no Brasil sem fiscalização, você tem uma desqualificação em grande parte das polícias hoje, civil, militar, todas elas no combate. Você tem um ambiente hoje de insegurança generalizado por uma questão de falta de gestão, falta de iluminação pública. Você vai encontrar muitos
muitos fatores que justificam a sensação que cada um de nós tem, por diferentes experiências também, a questão da segurança ou da insegurança. Né? O tema da mudança da maioridade penal é aquele que, quando discutido, remete a você viver nas grandes cidades, nas médias cidades, talvez até nas pequenas cidades, esse ambiente de que a criança hoje desfalecida, desguarnecida, desamparada, sem família, ela está muito facilmente propensa à criminalidade ou à marginalidade ou qualquer ambiente. E a bandidagem, né? Que faz? Na hora que o grupo é preso, quem foi que cometeu o crime? Isso, aponta o menor de idade. Isso, O menor vai para a Fundação Casa e tudo mais, daqui a pouco sai, enfim. Quer dizer... E aí a gente também está colocando uma culpa no adulto que usa a criança. Mas hoje, pelo discernimento dessa juventude, hoje, desses adolescentes, às vezes não tem o adulto, Kátia. Tem a criança já seguindo o exemplo de outros. Pior é que é verdade. Ou até no voluntarismo puro, que tem um acesso fácil a uma arma. Não é? E que acho que é mais fácil roubar do que trabalhar. Justo, né? Então a falta de orientação, de educação, de um amparo familiar, né? Então isso tudo ajuda, né? Olha, aqui o Datafolha fez uma pesquisa dizendo o seguinte: qual deveria ser a idade mínima para uma pessoa ir para a cadeia? Dá uma olhadinha aqui, ó. Até 12 anos, 9% das pessoas entrevistadas falaram que até 12 anos seria a idade mínima para uma pessoa poder ir para a cadeia. De 13 a 15 anos, 35% das pessoas acham que essa seria a idade ideal. De 16 a 17 anos, 45% da população que foi ouvida. E de 18 a 21 anos, 7%. 0%, né? Não deveria haver idade mínima e 4% não sabe. Quer ver, olha, vamos pedir para os meninos colocarem agora dos crimes que mais são cometidos por adolescentes, ó, adolescência e criminalidade. Então, a gente tem aqui 26% atos contra o patrimônio, então roubo, dano e furto. Depois, a gente tem 20% atos leves contra a pessoa, então injúria, desacato e ameaça. Depois, a gente tem aqui, ó, 1% porte ilegal de armas. 22% demais infrações, 3% delitos hediondos, então latrocínio, que é roubo seguido de morte, homicídio e estupro. 3% dos crimes praticados por adolescentes, gente, são crimes hediondos. Olha que absurdo. E 28% tráfico ou posse de drogas. Quer dizer, essa aqui é a situação, infelizmente, do nosso país. Isso, dos adolescentes. É uma desgraça, vamos falar a verdade. É uma desgraça. Quer dizer, como que você vai permitir que isso continue acontecendo, né? Isso, Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que diz, não é prendendo e diminuindo essa maioridade penal que você vai conseguir resolver os crimes. Mas você acha que uma medida assim mais severa e, obviamente, todo o empenho do governo para educar, porque o povo educado é um povo que não entra numa fria como essa, né? Quer dizer, percebe-se que através da educação você consegue ter uma vida mais digna, você se sente muito presente na sociedade, você, na grande maioria dos países a gente vê que isso acontece, países que educam o seu povo, a criminalidade é muito menor. Quer dizer, a gente está atrasadíssimo em tudo nesse sentido, Faz tempo, né, Kátia? Na questão da educação, da formação e na questão do exemplo. Sim, na questão do exemplo. Quando você vê qualquer pessoa, não só um adolescente, você vê qualquer pessoa hoje, né? Nessa relação de descontrole como nós temos de justiça, quer dizer, essa questão da maioridade, ela vem como um peso, digamos assim, moral, né? Moral, para inibir um pouquinho esses adolescentes, porque a ideia é 16 e 17 anos aí, né? Esses adolescentes, então, numa prática de delitos de qualquer natureza. É um fator só, né? Um daqueles que pode ser realizado. Mas, né? Em contrapartida, você não acha que uma vez que a gente tem um exemplo, quer ver, ó, na Índia, a maioridade penal no mundo, ó, na Índia, a idade é de 7 anos. Aí você fala, mas gente, 7 anos é uma criança. Mas eles não chegaram nessa idade como o ideal a troco de nada. Quer dizer, as famílias indianas sabem que acima dos 7 anos a criança vai ser penalizada pelo que ela fizer. Quer dizer, os pais passam a ter mais responsabilidade também, não é? Claro. Olha, na Inglaterra, 10 anos a maioridade penal. Estados Unidos, varia de acordo com o estado, mais de 12 a 16 anos. No Canadá, 12 anos. Israel, 13 anos. Na Alemanha, 14 anos. No Egito, 15 anos.
e na Argentina 16 anos. Isso. Então a gente pergunta por que no Brasil ainda não, não é? Então... Se esse é um fator que seguramente por países mais desenvolvidos, mais antigos do que o nosso, com cultura, né? Porque todos eles aqui, talvez só a Índia não, porque tem uma grande população, mas os demais num grau de desenvolvimento superior ao nosso, exceto a Argentina que também, né? Mas num grau de desenvolvimento maior já passaram por essa experiência de debater esse assunto e já implantaram, né? Mas isso não então, a resistência que o governo atual tem nessa prática não tem explicação, não se dá. Né? A não ser o agrado de algumas correntes internas e alguma coisa religiosa, né? De alguns segmentos religiosos que têm forçam um pouco a barra e forçam um pouco o Congresso e forçaram em 89 na elaboração da Constituição para que esse item fosse lá incluído, que é um absurdo na minha visão. Né? Então, mas é isso que eu não entendo. Se a gente tem outros exemplos, tudo bem, você em casa deve estar pensando, mas não quer dizer que nesses países todos não tem crimes que sejam praticados por menores. Tudo bem, tem. Mas uma vez que você tem, aí foi o que você disse inicialmente, um país que tem leis que são cumpridas para todos. E é isso a gente que tem que exigir como cidadão. Correto. Não é? Quer dizer, leis existem, mas elas são praticadas da forma correta, em igualdade. Então a gente começa também a dar responsabilidade para os adolescentes. Não é verdade? Isso. E se foi liberado que os adolescentes, a partir de 16 anos, podem escolher os seus políticos, eu não entendo, porque no crime eles não são adultos. É por isso que eu acho que agora nós chegamos num grau, não só de violência, como de hipocrisia isso, né? um grau de inconformismo com relação a isso, que eu acho que a Constituição hoje passa a permitir essa alteração, viu? Pela votação que está sendo dada agora à tarde. Mas foi o que você disse, é uma votação importante, mas não é isso que vai solucionar os nossos problemas de segurança no país, né? Isso, é um passinho, né? É um pequeno passo. Né? Enquanto você tem isso, você tem um exemplo dado aí há 20 dias, 30 dias atrás, que é aquele decreto da Presidente da República gerando aquele indulto de Natal, que não foi outra coisa a não ser uma letra que beneficiou aqueles condenados do mensalão, Genuíno já saiu. Vamos falar que não é indulto, é um insulto, É um né? insulto. Então você vê que os exemplos que vêm de cima, que vêm de Brasília atualmente, eles induzem a que você entenda que o crime compensa, que alguém vai facilitar lá na frente por uma questão ou outra, entende? Então você tem esse descompasso entre o que é o bom exemplo, o que deveria ser o bom exemplo e o que na prática vem favorecer os amigos lá, né? Agora, estamos num país em crise, não estamos? Forte. Acho que ninguém hoje em dia tem mais dúvida em relação a isso. O mundo pode estar em crise, pode estar, mas a gente também está. Em contrapartida, os executivos da Petrobras estão pedindo um reajuste salarial. Quer dizer, em época de crise, é assim que as coisas funcionam? E a Petrobras, literalmente, infelizmente, né, quebrada como está? Então, essa notícia de hoje, ela se soma a uma... Um ano e meio atrás, aqui conversando com você, nós falamos daquela decisão do ex-ministro da Fazenda, o Manteiga, daqueles aportes de dólares do Banco Central para comprar dólar no meio. Então, hoje os jornais, a parte econômica de todos os jornais, eu já vi na televisão, escutei no rádio, vindo para cá também, contando o quanto o Banco Central brasileiro está com prejuízo agora dessa desvalorização em cima daquelas compras de dólares. 1 ano e meio, hein? Há 1 ano e meio atrás, já dito. Então, o mercado financeiro sabe, o mundo político sabe, quem está antenado no processo sabe que, de algum jeito, aquela fantasia que vivemos, que foi criado até para a reeleição da atual presidente, alguém vai pagar. Aquela quem festa, paga somos nós, então, né? aquela festa toda. O incrível é você chamar atenção a isso, de que mesmo com essa crise, mesmo com esse cenário, essas notícias ainda, e isso é daquilo que está noticiado. Sim. Né? Os diretores da Petrobras estão aí na casa dos milhões de salários por ano, milhões de reais, né? E independente disso, essa chamada Ilha da Fantasia, que é Brasília, e esse mundo enxerga ainda que nós, brasileiros comuns, ainda estamos aceitando pagar impostos para sustentar o circo de Brasília. Mas, entende? sinceramente... E isso vai continuar. Mas a gente está aceitando. Estamos, então é isso. Né? É Infelizmente, isso é uma verdade. Então, eles dosam o grau de maldade, ou podemos até usar outros termos, não vou ficar em maldade, né? O grau de maldade em cima da nossa paciência, e assim será enquanto assim aceitarmos. Você está vendo hoje a Argentina como está? A Argentina parou
por greve geral em razão da situação econômica. Quer dizer, o grau de mobilização do brasileiro, o brasileiro, na média, ele vê uma notícia dessa, ou culpa Deus, porque diz que Deus é o culpado por tudo e vamos seguir a vida, ou aceita e acha graça daquilo, seguindo a vida. Ou é ultra otimista e acha que os meios de comunicação estão fazendo terrorismo. O terrorismo, exatamente. O que é uma grande tolice, porque dá uma olhadinha aqui, ó. Saiu hoje, hein, gente, ó. É no Globo.com. Reajuste dos preços de remédios poderá ser de até 7,7%, diz governo, ó. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Empresas já estão liberadas para aplicar o aumento. Aí, Petrobras, é verdade, Petrobras propõe reajuste de 13% para diretores este ano. Aí eu te digo uma coisa, quem é que acha que remédio é barato? Nossa. Aí fala, mas o governo dá remédio. Gente, o governo dá em grandes capitais e não na sua totalidade. Existem alguns medicamentos que você consegue com preço mais baixo, não é verdade? E até o termo, poucos, né, hein? Kátia, até o termo que o governo não dá. Nós pagamos para que ele compre... É que a população fala que dá, né? Mas, na verdade, a gente paga e paga caro por isso. Quase sempre superfaturado. Então, como que vai aumentar mais, gente? Conta de luz, vai aumentar quanto? 40%? Isso, 38, isso. Qualquer coisa por cento. 40%, vamos arredondar. Aumentou a conta de luz? Ah, mas é a falta d'água. Gente, Jesus, a gente tem tantas formas, na verdade, da gente conseguir energia eólica, energia solar, porque não se tem um planejamento nessa terra, não é verdade? Verdade, verdade. Estamos à mercê, Kátia. A gente está à deriva. Isso. Então, essa sucessão agora, você agora há pouco noticiou o aumento da água, agora remédio, luz, essa sucessão, não é, de situações vão gerando um bolo de neve que você discute o seguinte, né? Essa inflação dita de 5%, 6% é uma fantasia. Não é? Ah, eu acho. Hoje, pior que a ilha da fantasia. Hoje nos jornais estão dizendo o preço da picanha nas grandes capitais chegou a R$ 48,00. O quilo da picanha agora no mercado está R$ 48,00. Mas aí a gente vai ouvir os nossos políticos dizendo, uma picanha é para a elite, picanha não é para o povo, imagina. Isso. O restante das carnes, vamos para a carne de segunda, também está aumentando do mesmo jeito. Então você vê, o BNDES nesses últimos anos fez um aporte a algumas empresas de carne no Brasil que viraram um escândalo mundial, todo mundo, né, repercutindo quanto o BNDES deu de dinheiro para essas empresas se unirem. De que forma que deu, né? E quem são os verdadeiros donos dessas empresas, né? Nesse processo. E lá atrás, quando isso foi anunciado, as poucas vozes que se falaram, que gritaram contra esses valores, essa não discussão, estavam falando que isso ia jogar quase um monopólio da carne no Brasil. Então hoje, quando a gente vê esse preço abusivo da carne, o que é? Uma consequência, né? Uma consequência de atitudes feitas favorecendo grupos de interesse, grupos políticos e econômicos, unem, né? Que no final nós vamos continuar pagando, porque a gente ainda vai comer uma carninha, né? Um churrasquinho, mas a um preço hoje extremamente abusivo, numa situação ainda de apoio com o nosso dinheiro para essas próprias empresas. E o mesmo acontece com telefonia, com outros grupos de supermercados, de alimentos, de uma forma geral, não é? Exatamente. Olha, saiu uma notícia também agora, ó, na Folha de São Paulo, deixa eu pedir para os meninos colocarem, Sabesp diz que vai pedir reajuste maior do que 13,8% na conta de água. Olha que bonitinhos, ó. Apesar de não detalhar qual seria o reajuste ideal, o diretor financeiro de relações com investidores da empresa, Rui Afonso, diz que a Sabesp vai pedir um aumento maior. Após a Arcesp autorizar o aumento, foi aberta uma consulta pública para que a sociedade civil e a Sabesp possam se manifestar até que seja dado o índice final. Lembrando, gente, que 25% da água que sai da Sabesp é desperdiçada. Não é? Justo, por vazamentos em tudo quanto é canto. A gente tem a Peixoto Gomide, que está fechada aqui um pedaço dela, porque abriu uma verdadeira cratera no meio da rua. Por quê? Vazamento, né, gente? Começa a vazar água e ninguém sabe o que está vazando. É uma cratera gigante, quer dizer, estamos em crise, se desperdiça 25% de água. Se tem um aumento de 14%, onde que esse trem vai parar? E para onde vai esse dinheiro? Em tudo, né? Em tudo. Compra de modo geral, né? Supermercados, as compras, os serviços estão muito caros, né? Restaurante muito caro, né? Tá fora de...
está abusivo, está além do normal. E né? onde você acha que isso vai parar, sinceramente? Sob o aspecto econômico ou político? Geral, daqui 6 meses, até o final do ano, o que a gente vai enxergar no nosso país? Bom, no econômico, não sou eu que digo, são os analistas que estão escrevendo muito sobre isso. O nosso futuro é de 1 ano, 2 anos de recessão, de grande problema financeiro, desemprego e inflação alta. Esse é um lado. O político, que tem um envolvimento nisso, quer dizer, tem uma explicação, é a razão disso também, mas é também um desdobramento, é uma crise política que se dará certamente nos próximos meses no Congresso, né? Pela quantidade de envolvimento da população pedindo o impeachment da Dilma ou não, eu acho que isso tende a só piorar e a gente cair num processo desse. O vazio está porque a oposição não tem um projeto ainda apresentado à população. Nem no ano passado, na minha opinião, eu acho que a gente viu a oposição com um grande projeto para mudar esse cenário. Né? E o que fez a Dilma? A Dilma assumiu, chamou um tucano para o Ministério da Fazenda, porque o Levi não é outra coisa a não ser uma pessoa que faz está... alianças, né? É isso, que está lá tentando atender às exigências do mercado, mas não consegue, e eu acredito que tudo que ele vem fazendo, ele vai ser desmoralizado em pouco tempo, está hoje no Congresso, depondo agora, no Congresso, mas eu acho que ele não tem apoio político suficiente do governo, nem legitimidade para estar naquela cadeira, porque ele tem uma visão completamente diferente da presidente. Né? Eles pensam diferente. Ela quer estatizar e ele quer cortar gasto. Né? Então, ela quer dar valor às estatais, ela quer dar mais força, pelo menos força política e de orçamento. E ele quer acabar com essa mamata que já está há muito tempo. Então, essa relação dela se sustentar por ter alguém no Ministério da Economia que fala as visões de mercado, é uma situação ótima. Porém, a presidente não concorda com os métodos e não tem uma mesma ideologia econômica nem política com ele. Então, isso gerará uma crise, né? A pergunta é, então por que alguém que ela não concorda com nada que a pessoa pensa, o que aquela pessoa está fazendo naquele cargo? Está fazendo porque ele está dando um aval, eu acho que ele está dando um aval do mercado financeiro para que ela não caia por uma inanição, porque ela não... Mas uma aliança errada, concorda? Eu acho que é uma aliança que não se sustenta, por isso a crise, errada, né? Por isso a crise virá, né? Olha, daqui 15 dias, Marco Item vai estar com a gente vai vendo, e você em casa pode também, mandando para a gente algumas sugestões do que você acha, do que você tem visto, do que você percebe na sua cidade. A gente está falando de grandes capitais, mas pelo que a gente sabe, não muda muito para uma cidade pequena. A proporção é menor, mas a crise também é gigante. E o desemprego, infelizmente, também. Uma vez que a gente fala de investidores que estavam no país, estão saindo do país, investindo em outros países, é falta de dinheiro no país, falta de emprego e uma recessão muito grande, né? Verdade, infelizmente. Infelizmente. Olha, vou passar para vocês os contatos do Marco Item. Se querendo saber um pouco mais sobre as opiniões dele em relação a nossa economia, a nossa política, facebook.com/marcoitem.mktpolítico. E lá você tem informações. Daqui 15 dias, Marco Item está com a gente de novo. Um abraço. Obrigada, viu? Obrigado. Bem, daqui 15 dias a gente podia falar tudo o contrário. Né? É um milagre, né?